Fala pessoas, tudo bem? Então, como a gente está trabalhando psicofarmacologia, um ponto específico na farmacologia, é importante a gente rever alguns conceitos. Então, a aula de agora e a próxima, elas são revisões de conceitos centrais em farmacologia, conceitos introdutórios. É importante saber. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a farmacodinâmica, que é o nosso foco agora, tá? Ela busca trabalhar os efeitos fisiológicos da droga, o efeito bioquímico da droga, como que a droga funciona, certo? Você toma uma determinada droga para uma funcionalidade, então você está interessado no efeito farmacodinâmico da droga. Tá? A farmacocinética, que a gente vai discutir na próxima, ela só trabalha elementos de mecanismos de administração, como que a droga é absorvida, distribuída, mecanismos de metabolização e excreção. Tá? Coisas que em geral não importam, a não ser que você tenha que tomar uma droga que seja por uma via que não seja via oral. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Imagina o sujeito que faz uso de diazepam, certo? Tá? O diazepam é uma droga que é classificada como um agonista dos receptores GABA, certo? Então vão potencializar o efeito inibitório GABAérgico. Beleza. Então isso é o que? Isso é a farmacodinâmica, como que a droga funciona, certo? Aí se você diz que ela é uma droga administrada por via oral, que a absorção no trato gastrointestinal é em torno de 30 minutos, que a metabolização gera um monte de produtos que podem ter uma meia-vida de em torno de 200 horas e a maior parte do produto eliminado é através de fezes ou principalmente da urina. Pronto, você falou sobre a farmacocinética da droga, certo? Em geral, o nosso foco é a dinâmica, né? Bom, então vamos lá. Quando a gente classifica as drogas, elas têm N variações, certo? Você vai ter drogas agonistas, antagonistas, bloqueadores e por aí vai indo. Certo? Bom, a gente vai focar aqui, lembra, uma revisão desse troço. Então, o nosso foco central são os elementos agonistas nesse momento. Tá? Então, quando você trabalha com um agonista, lembra, um agonista é aquela droga, aquela substância que, quando se liga no alvo da ligação dele, permite gerar a resposta biológica esperada. Pode ser com uma intensidade maior ou com uma intensidade menor. Isso, obviamente, vai variar de acordo com o tipo de agonista que você tiver. Inclusive, pode ter um efeito inverso se for um agonista inverso. Certo? Então, um exemplo que a gente tem aqui é a pilocarpina. Certo? A pilocarpina ela é um extrato da folha do jaborandi. Certo? A pilocarpina é um parasimpático mimético. Lembra, mimético que mimetiza, que imita. Parasimpático é efeito do sistema nervoso autônomo parasimpático, certo? Aquele que está relacionado ao relaxamento, certo? A fuga, ou fuga não, ao relaxamento, tá? Tranquilo. Então, o uso de pilocarpina, por exemplo, como está aqui na forma de colírio, ela contribui para a redução da pressão intraocular em tratamentos em casos de glaucoma no estado mais elevado. Certo? Tá? Então você tem que ela é uma droga que ela tem o mesmo efeito do que a acetilcolina nos receptores muscarínicos no local em questão. Tá? Por outro lado, os antagonistas são aquelas substâncias que, quando elas se ligam no alvo, elas impedem a realização do efeito biológico esperado. Lembra, antagonista não é o que tem o efeito contrário ao agonista. Antagonista é aquele em que o efeito é zero. Efeito contrário é agonista inverso. Tá bom? Tá? Os antagonistas eles também vão variar de acordo com a aplicação. Então você tem antagonista químico, reversível, irreversível e por aí vai indo. Tá? Um exemplo que a gente tem aqui, que é muito utilizado, é o propranolol. Certo? O propranolol ele é um antagonista beta-adrenérgico. Então ele vai ser utilizado o quê? Como redutor de pressão arterial, antihipertensivo, como redutor da frequência cardíaca, como um antianginoso, como uma droga que tenha um efeito na redução da atividade simpática sobre, por exemplo, a via cardiovascular. Tá? Bom,
Quando você vai efetivamente para os alvos das drogas, certo? Os alvos centrais eles vão ser classificados de acordo com o tipo de local aonde a droga que você está administrando, que você está usando, vai ter impacto. Tá? Primeiro caso, que é um dos muitos casos do que a gente usa em psicofarmacologia, são os receptores ionotrópicos. Lembra, receptor ionotrópico é aquele receptor que o próprio receptor é o canal iônico dependente de ligante. A substância liga ali, o canal abre ou o canal fecha. Isso vai permitir com que o fluxo de íons entre ou saia, e isso vai gerar, em geral, ou despolarização ou hiperpolarização. Então você vai ter um efeito excitatório ou inibitório. Tá? Bom, um exemplo que a gente tem é a nicotina, certo? Nesse nosso exemplo aqui, tá? O que você tem? A nicotina, na hora em que ela se liga aos receptores, tá? Nicotínicos de acetilcolina nos neurônios alfa 3 beta 4, tá? Do núcleo arqueado do hipotálamo, esses neurônios eles produzem PONS, que é o próprio melanocortina. Tá? Na hora em que esses neurônios eles são excitados, eles vão estimular neurônios secundários a gerar uma resposta de saciedade, certo? Tá? Então essa resposta de saciedade ela vai ter um efeito de induzir uma redução na busca por alimento, na redução na ingestão, tá? E consequentemente isso tende a gerar redução no peso corporal. Tá? Esse artigo, por sinal, que está citado aqui embaixo, ele é relativamente antigo, de 2011, ele mostra a via de uma maneira muito interessante. Tá? O link dele eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu estou aprendendo esse negócio. Outro exemplo de alvo para droga que também vai ser muito utilizado vão ser os receptores metabotrópicos, que são aqueles que estão ligados à proteína G. Lembra, a proteína G intracelular, ela está ligada ao receptor. Na hora em que você liga a droga ou o ligante no receptor, isso gera uma alteração de configuração que ativa a proteína G. E aí vai toda aquela rota de ativação de via secundária, certo? Então, um exemplo de receptor metabotrópico, também você vai ter os receptores muscarínicos de acetilcolina, certo? Então, aqui o outro exemplo que a gente tem é o uso da atropina, certo? A atropina é um anticolinérgico, então ele é um parasimpático lítico, lembra? Parasimpático mimético, como a gente viu, simula os efeitos parasimpáticos. Aqui lítico inibe os efeitos, certo? A atropina, ela é um extrato vegetal da beladona. Em casos, por exemplo, de pessoas que fazem chás, que fazem usos abusivos, a atropina ela tende a provocar alucinações, ela tende a provocar delírio, mas em geral, quando ela é administrada para aquelas pessoas que apresentam alterações cardíacas ou recuperações cardíacas, em que essas pessoas elas têm a frequência cardíaca muito reduzida, o ritmo é muito lento. Então você precisa aumentar essa frequência cardíaca, então o sujeito faz uso de atropina. Obviamente já dá para imaginar o que acontece numa pessoa que não tem frequência cardíaca reduzida, certo? E nesse exemplo aqui em geral, a atropina, para uso veterinário, ela é utilizada como agente antitóxico. Tá? Ele é antídoto para contaminação por determinados pesticidas. O terceiro tipo de alvo de droga, os dois primeiros são mais comuns, né? Tá? Então os receptores ionotrópicos e os receptores metabotrópicos, nas próximas aulas de psicofarmacologia, eles vão ser muito frequentes, tá? Seja por antagonistas ou por agonistas. Tá? O terceiro caso são as enzimas. Tá? Lembra o que é uma enzima? A enzima é um agente biológico, em geral uma proteína ou, em casos, um RNA, tá? Que tem efeito de acelerar uma reação e reduzir o tempo ou o gasto energético. É um catalisador biológico, certo? Então, dependendo da droga que você usa, ela vai ter um efeito variado.
Tá? Um exemplo são os inibidores enzimáticos. Como o próprio nome está dizendo, inibe o efeito da ação enzimática. Quando você usa a aspirina se liga na COX, na ciclooxigenase, e bloqueia a ação da COX. Então, toda a rota da inflamação inicial disparada por ação dessa enzima vai parar. E na hora que para, você não vai ter a produção dos agentes inflamatórios centrais, que são produtos dessa reação. Então, leucotrienos, prostaglandinas e tromboxanos. Tá? Substrato falso, como o próprio nome está dizendo, tá? Esse substrato falso ele vai permitir a reação da enzima, a enzima vai fazer a reação, mas ao invés de ela colocar o substrato adequado, vai colocar outro. Certo? Então, por exemplo, o fluorouracil ele é colocado na posição da uracila durante a replicação do RNA em alguma célula tumoral. Então, gera uma alteração metabólica que impede o progresso da célula tumoral. E as prodrogas, que já são bem conhecidas da gente para N finalidades, e na hora que a gente estiver discutindo efeitos analgésicos e principalmente dependência e abuso de drogas, eu vou entrar mais. Tá? Você lembra que muitas drogas, na hora em que elas são absorvidas, que elas sofrem aquele metabolismo de primeira passagem ou metabolismo inicial no fígado, elas tendem a ser processadas. Então a substância ela sofre uma metabolização inicial e vira uma outra substância, certo? Em algumas situações, essa outra substância ela é um produto mais ativo. Então, por exemplo, quando você ingere um AAS, ácido acetil salicílico, você ingere via oral, absorve, a tendência é que no fígado ocorra a metabolização de primeira passagem e o AAS, ácido acetil salicílico, perca o acetil e vire ácido salicílico. Nesse caso é ótimo. Por quê? Porque o efeito metabólico ativo de interesse é o ácido salicílico, certo? Mas, quando o sujeito faz uso, por exemplo, de heroína, certo? A heroína, na primeira reação de metabolização que ela tende a ser convertida em morfina. Então você tem um efeito secundário do abuso de outra droga, certo? A outra via que também é muito utilizada para a gente são as drogas que atuam sobre transportadores, certo? Os transportadores são aquelas drogas que permitem com que os íons, as moléculas, eles atravessem a membrana com bastante facilidade, certo? Isso, tá? Algumas das categorias de drogas de estabilizadores de humor, de drogas que sejam antidepressivos e por aí vai indo, elas atuam sobre essas drogas, sobre esses transportadores. Então vamos ver um exemplo aqui, tá? Aqui você tem o neurônio pré-sináptico, a fenda e a célula pós-sináptica. Aqui é um exagero para facilitar o desenho, tá? Então você tem aqui em verde aqui, ó, a liberação de noradrenalina. Aqui você tem em amarelo a liberação de 5-hidroxitriptamina, né, a serotonina. O que ele está mostrando para ti? Se você faz uso da desvenlafaxina, tá, que é uma droga muito utilizada recentemente, essa droga ela é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina. Por quê? Você lembra que na hora que esses neurotransmissores eles são liberados na fenda, eles vão se ligar eventualmente aos seus receptores, vão ter o efeito, mas enquanto eles permanecerem na fenda, eles podem vir a se ligar e a resposta vai potencializando, né? Em geral, o que acontece? Você vai ter transportadores que vão transportar de novo para a célula pré-sináptica, às vezes para pós-sináptica, mas principalmente para pré-sináptica, para que a droga saia da fenda e o efeito seja reduzido. Tá? Bom, quando você faz o uso de uma droga que é um inibidor seletivo de recaptação, o que você está fazendo? A droga ela bloqueia a ação do transportador e os neurotransmissores ficam na fenda por mais tempo. Certo? E isso, principalmente para o caso da serotonina, tá? Aquele neurotransmissor que está relacionado a um efeito de estabilidade, de bem-estar e tudo mais, isso contribui para a alteração do humor do sujeito. A gente vai discutir isso muito nas próximas aulas. Outra droga, outro alvo para a droga que é importante são aquelas drogas que atuam em receptores ligados à quinase.
seja diretamente ou indiretamente. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a via da insulina. Você sabe que na hora que a insulina ela se liga aos seus receptores, são dois receptores, né, um dímero, tá? Dois monômeros, melhor dizendo, que quando são ativados, eles se fundem formando um dímero, certo? Esse dímero, ele ativa lá a tirosina quinase, que vai sofrer a fosforilação e vai ativar um mecanismo da via de ação e tudo mais, certo? Nesse caso aqui vai aumentar a oferta de GLUT4 e consequentemente a captação de glicose. Tá. Um exemplo de droga que tem efeito sobre essa rota é a metformina, certo? Você lembra que a metformina ela é um hipoglicemiante, certo? Uma droga que tende a reduzir a glicemia, tá? Ela é uma biguanida. Como que ela atua? A metformina ela aumenta a disponibilidade de AMPK. O aumento de AMPK intracelular faz com que eu tenha uma potencialização dos efeitos dos canais GLUT1. Mais efeito GLUT1, mais canais abertos, maior absorção de glicose, principalmente na musculatura estriada. Tá? E isso faz com que a glicemia sanguínea diminua. Tá? Então, pessoas que são principalmente diabéticos tipo 2, elas tendem a poder vir a fazer o uso dessa droga. Tá? Esse artigo aqui de 2013 também vai estar citado lá embaixo, lá na lista de referências, na descrição. Tá? Ele mostra como que essa droga atua nesse mecanismo. Tá bom? E por último, para acabar, são também alvos para drogas importantes, embora sejam menos efetivos em drogas sobre o sistema nervoso central, são os receptores nucleares. Tá? Lembra, os receptores nucleares são aqueles receptores que, como o próprio nome está dizendo, tendem a estar no núcleo, em algumas situações no citosol. Tá? Então a droga ela atravessa a membrana, se liga no receptor, tá? E lá ele vai atuar na regulação da transcrição gênica, na síntese de alguma proteína. Tá? Então, por exemplo, pessoas que fazem uso de medicamentos para regulação, reposição hormonal e tudo mais, tendem a fazer o uso desse tipo de fármacos, tá? Que são sintéticos ao natural e que tendem a ter essa via de regulação. Tá? Bom, então, como eu disse, a ideia central aqui é a gente lembrar a farmacodinâmica, certo? A gente está revisando o elemento. Tá? Na próxima aula a gente discute um pouco da cinética para que a gente finalmente possa entrar no sistema nervoso central em si. Tá bom?